Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Aqui, Silvia Curado, e ao meu lado, no caso, na minha frente, ele que é o co-host desse programa, Gustavo Maganha. Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio. Vamos lá. E hoje a gente estreia uma nova série, O Jeito PG, onde a gente vai ter alguns episódios para abordar a nossa cultura corporativa, construída ao longo desses 25 anos de história. E o assunto que abre essa série é a migração de carteira. E esse é um tema que a gente acompanha de perto, a preocupação dos clientes quando decidem migrar seus processos de escritório, mas principalmente quando ele não tem visibilidade sobre o que está sendo feito. E para conversar com a gente, aqui na nossa mesa, ela, que é a guardiã dos nossos processos de trabalho, nossa Head de Compliance e estreante da noite. Seja muito bem-vinda ao Conectando Mentes Curiosas, Daniela Jorge. Olá, é um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. E a nossa segunda mente curiosa de hoje, ele é um estudioso de gestão de negócios jurídicos e especialista em gestão do contencioso. Ele é um dos nossos líderes jurídicos e acredita que a relação entre cliente e escritório vai além da prestação de serviços. É uma parceria de negócios. Seja muito bem-vindo de volta ao podcast, Leonardo Mendonça Rocha. Olá, gente, tudo bem? Muito obrigado pelo convite novamente, tá? Eu queria dizer que eu gostei muito a guardiã dos negócios, a nossa querida Daniela, tá? Enfim, vamos lá, vamos bater esse papo aí. Bom, então obrigado por vocês toparem esse bate-papo com a gente. E como até a Silvia disse, é um tema que traz uma preocupação muito grande para a empresa. Além de toda essa mudança que gera um estresse, gera um desconforto, a migração da carteira ela se torna ainda mais delicada em razão da forma como muitas companhias realizam a gestão do passivo, que muitas vezes ainda é por Excel, correto? Essa migração, muitas vezes, ela chega de várias formas. Ela pode vir realmente em um Excel, às vezes em alguns, porque não vem numa base só. As empresas elas têm uma dificuldade, muitas vezes, de conseguir tirar esses dados do outro escritório, porque normalmente estremeceu ali um relacionamento. Mas o mais importante é que a gente faz esse trabalho de colocar no sistema, de analisar e muitas vezes, inclusive, usar de automações para buscar informações que não estão nessa planilha. Usar robô que vai buscar essas informações de prazo, andamento, para migrar essa carteira da melhor forma. Eu acho legal também tem essa questão de unificação de informações, né? Então tem diversos clientes que às vezes a carteira dele está em lugares diferentes, em escritórios diferentes, vem de pontos diferentes. Sim. Então são algumas planilhas de Excel com colunas diferentes, informações diferentes, que a gente busca unificar no nosso sistema para poder apresentar para ele uma qualidade melhor, trazer uma visibilidade para ele de como é a carteira dele. Então, o que vocês estão dizendo é que, no final das contas, o problema não está no Excel, e sim na organização desse Excel. Muitas vezes na organização das informações, sim. Isso não é, na verdade, um problemão, né? É a forma como chega, mas a gente trata essas informações. Então, eu vou precisar adaptar esses campos para subir em um sistema de gestão de processos. Mas isso, na verdade, não é de todo o problema. Muitas vezes a preocupação do cliente é muito mais na continuidade do andamento desses processos. Então, aí entra a parte do jurídico, né, Léo? Sim. De receber essa base, sanear. Fazer o tratamento dessa base, né? Eu acho que o Excel ainda é utilizado por muitas empresas, pela gestão corporativa nessa questão de processo, de diversas formas, né? É um mecanismo muito bom, mas às vezes ele não traz a visibilidade em conjunto dessas informações. É difícil quando vem essa carteira, vem de vários pontos diferentes, com várias informações diferentes, e o nosso trabalho é unificar essas informações para poder apresentar uma identidade jurídica do cliente. Às vezes o cliente não percebe que tem uma continuidade no trabalho dele, porque existe uma identidade jurídica que às vezes ele não consegue enxergar pelo Excel.
Então, o nosso desafio aqui nessa migração de carteira é juntar essas informações e poder apresentar uma melhoria para ele, poder apresentar para ele que ele tem um caminho ótimo a seguir, que ele já estava seguindo um caminho também bom, muitas vezes bom. A gente só quer demonstrar para ele que a gente tem uma parceria de negócios aqui para poder estreitar essa relação entre escritório e empresa, para demonstrar para ele que a gente está numa parceria bem legal. Sim. Com essa migração entra muito a parte estratégica. O cliente ele sempre chega insatisfeito com falta de visibilidade, atuação estratégica. E aí quando a gente coloca isso, né, através do Analytics, em Power BI, num dashboard de acompanhamento, ele tem muito mais visibilidade, né, de como estão todos os processos, né, como tem sido o resultado desses processos, né, a tratativa, qual o tamanho dessa base, qual é a provisão. Então, tudo isso, quando está dentro do sistema, num painel, onde todos os dias é atualizado, e ele tem um link que ele entra e ele acompanha, faz toda a diferença. Pegando um gancho, então, no que você está falando, um dos grandes traumas da migração de carteira é justamente garantir o fluxo de recebimento dos novos processos, sim, que ele seja feito de uma maneira segura. Uhum. Então, dentro desse contexto, qual que é a importância dessa construção de um SLA de trabalho adaptável à identidade jurídica da empresa? Tá. A parte o SLA ali, o cronograma dessa implantação, a entrada de um novo projeto, de um novo cliente, é um projeto, né? A gente trata realmente como um projeto com cronograma, com acompanhamento semanal, com reporte ao cliente, com um SLA de 3 meses, normalmente, mas de acordo com a necessidade, Então, a entrada do cliente, muitas vezes, ele está buscando ter isso no sistema de uma forma como atende de uma forma que vai atender as necessidades dele. Então, personalizar isso de acordo com as automações que nós temos, às vezes leva um pouco mais de tempo. Às vezes eu tenho que desenvolver toda uma visão dessa carteira. Pode levar mais tempo. Mas, normalmente, é um processo de 3 meses com acompanhamento do compliance, gestão jurídica, fazendo esse bate, né, do andamento, do quanto já andou, se está tudo bem, se os prazos estão... se estamos atendendo os prazos, e fazendo esse reporte para o cliente. Então, ele fica mais tranquilo, porque essa comunicação vai acontecendo semanalmente. E para vocês que fazem o atendimento da conta no jurídico, o quanto esse SLA é importante para vocês terem um atendimento melhor ao cliente? Isso é muito legal, essa informação. E vou dizer o porquê. Quando um cliente entra aqui, quando ele começa com seus processos dentro do PG, definir um SLA, definir o que nós vamos fazer, o que nós vamos apresentar, traz uma saúde para essa relação empresa e escritório. Como o Gustavo disse no início, quem é o guardião dessas informações é realmente o compliance através da Dani. Então, a Dani ela estabelece um cronograma, tá, não só de saneamento da base, mas no início, né, de recebimento. Isso até antes, né, Dani? Existe quem é que vai cuidar dessa conta? Será que essa pessoa ela está apta a cuidar dessa conta? Será que ela tem a ver com a identidade jurídica desse cliente? É claro que nós vamos ver a identidade jurídica mais a fundo depois no saneamento da base, tá? Mas no início, poxa, quem é que está mais... É uma fintech de pagamento? É uma fintech, perdão? É só um banco normal? É uma empresa, sei lá, de diversos segmentos nós temos aqui. Mas quem é que está apto a atender esse cliente? Quem é que está apto a conversar com ele sobre essas informações? Então, isso já está dentro desse cronograma, dentro desse LA, desde do início, né? Nós temos essa dor, nós estamos indo aí para o PG
para ter essa parceria de negócio, o que a gente vai fazer. Então, o compliance começa a estabelecer pela quantidade de processos, pela dor do cliente, começa a estabelecer um cronograma, um tempo para poder ter essa entrega de trabalho e, ao mesmo tempo, trabalhando internamente, não só com as pessoas, né, os líderes, os gestores internos, para ver quem vai atender esse cliente. Então, é bem legal. Acho que esse início, ele resume muito de como vai ser essa relação posterior. Então, se a gente tratar bem esses processos no recebimento, nós não vamos ter um retrabalho lá na frente. Então, se nós fizermos um saneamento legal nessa base e estabelecemos aquilo que a gente quer apresentar para o cliente como dados, como informação, como a identidade jurídica dele, a gente não vai ter um retrabalho posterior, o que vai minimizar um tempo, né, que vai apresentar uma coisa bem melhor. É um time totalmente multidisciplinar, né, que o PG tem. Sim. A parte mais interessante desse processo é realmente o início, né? É quando a gente tem o goal de um novo negócio entrando no escritório e aí você começa, então, a fazer um trabalho de qual é o segmento, de estudo desse cliente, qual é o risco assumido desse cliente, porque todo negócio tem um risco assumido. E você se prepara, então, para uma primeira reunião, já levantando ali quais os motivos de acionamento, com antecedência. Então, assim, o processo de entrada, né, de um novo negócio no escritório, ele começa com um kick-off interno, que é, então, reunir as áreas de interesse ali, né? Então, compliance, analytics, o gestor da conta, quem é o advogado que vai gestionar essa conta. Nossos sócios fundadores se envolvem muito nesse processo, né? Então, principalmente a Ellen, que está sempre à frente do contencioso, ela sempre entra nesse primeiro kick-off. E aí a gente começa, então, a falar, né? Qual o tamanho dessa conta, quantos processos. Esse pré, né, kick-off, ele já faz com que a gente consiga organizar, inclusive o SLA, inclusive o cronograma. E na sequência, a gente agenda, então, um kick-off com o cliente, que é a apresentação da equipe, né? Nós fazemos uma reunião apartada com o financeiro, posterior a isso, para entender quais são os modelos ali de pagamentos, de custas. Então, assim, é um escritório inteiro, cada um na sua frente. Então, as áreas estratégicas, a área jurídica, trabalhando para que isso aconteça da melhor forma possível, dentro do prazo. Então, eu falo que a parte mais legal do processo é realmente o início, né? Envolve o relacionamento, você está conhecendo ali um cliente novo, atender também e acalmá-lo, porque muitas vezes ele está vindo de uma situação super estressante, senão ele não mudaria, né? Sim. Então, é ali que a gente já começa a estreitar relacionamento. Enquanto tem todo esse trabalho do compliance, né, com kick-off, gera uma dúvida enorme e uma ansiedade ao mesmo tempo, né, porque é um novo negócio para a gestão jurídica. Então, a equipe jurídica ali começa a fazer seu trabalho. A gente vai receber um cliente diferente aqui, talvez uma matéria diferente. Às vezes a gente está tratando uma matéria totalmente diversa do que esse cliente que vai entrar. Então, a gente começa num novo... O desafio é sempre bom, né? Trazer esse desafio aliás, o PG gosta bastante de desafio, né? É bem nossa cara, sendo bem sincero. Sim. Então, às vezes esse cliente entra para cá e a gente já começa a estudar sobre a matéria dele. Então, enquanto ela está fazendo o trabalho ali dela do kick-off, enquanto o compliance está fazendo o trabalho ali de SLA, vendo quantidade de processos, a gente já está trabalhando nas teses jurídicas. A gente, ao mesmo tempo, está trabalhando em como a gente vai fazer rodar isso dentro do sistema, né, que é o Brain Law, em como nós vamos fazer para retirar esses prazos, em quanto tempo nós vamos sanear essa base dentro do prazo que o compliance vai nos dar, né, nessa primeira apresentação. Quem realmente vai ser o gestor, nós já identificamos, mas a gente sempre precisa de um braço direito dentro de uma conta também para poder fazer essa informação. Então, o cliente nunca vai ter alguém dentro de uma conta que seja só o gestor jurídico ali que está tratando direto com ele, mas tem toda uma equipe por trás
que está na conversa ali, ó, é legal se a gente fizer aqui também desse formato, e se a gente alterasse isso aqui, ó, eu estou vendo que dá para a gente trazer uma melhoria nessa informação aqui. Sim. Então é um desafio muito grande para a gestão jurídica se acostumar com um novo procedimento, porque é um novo cliente. Então a ideia não é trazer a mesma relação, a mesma informação que eu tenho em um outro cliente que já está aqui, mas é trazer a informação que esse novo cliente precisa. A gente precisa apresentar para ele, a maioria dos clientes vem com uma dor, né, diferente. Sempre a grande parte é a falta de visibilidade daquilo que a carteira dele representa. Mas o que a gente pode trazer de novo para ele? Como que a gente pode agregar? Como que a gente realmente pode ser parceiro de negócio nesse período? Então, toda uma equipe trabalhando nesse processo, tá? De gestão, de carteira, no que a gente pode atacar direto na dor do cliente e resolver o quanto antes aquilo que o cliente está precisando. Então, para a gestão jurídica, para a equipe jurídica, né, porque a gestão é só uma parte da informação ali, mas para toda a equipe jurídica é um estudo muito grande, é um trabalho muito grande, é uma análise muito grande, é bem, como que eu vou dizer, bem empolgante a entrada de um novo cliente. É bem a nossa cara esse desafio. Sim. Esse período, né, de implantação do projeto, quando a gente envolve o time jurídico, né, então a gestão com toda a equipe, faz uma diferença enorme. Porque é o desconhecido para os dois lados, né? E quando a gente vai fazendo aquelas reuniões semanais e vai entrando o time jurídico dos dois lados, você vai estreitando esse relacionamento. É a construção de uma confiança. É uma construção de uma confiança mesmo. Então, dá muito certo. Esse processo de implantação, ele precisa acontecer dessa forma. Porque se eu não dou o feedback, ele não vai ter essa confiança. Se eu não dou esse report semanalmente, se eu não digo para ele o que está acontecendo, e isso não é só que está tudo bem. A gente apresenta problemas, a gente resolve juntos, porque acontecem. Né? Então, é uma base que chega e os campos que, às vezes, a nossa área de desenvolvimento precisa de uma adequação, a gente vai fazendo em conjunto. Então, esse relacionamento, ele faz toda a diferença. Fora que, quando você envolve todo um time, traz novas ideias, né? Uma forma diferente de resolver as coisas. E acho que aqui no PG, o nosso diferencial é esse. Envolver o time na solução. São várias cabeças pensantes, né, Dani? São várias cabeças pensantes. É realmente um time multidisciplinar. Deixar à vontade, né, para que faça sugestões, que coloque os problemas, faz toda a diferença. Eu vou dizer uma coisa assim que eu acho muito legal no PG, que cada gestor aqui tem um pensamento bem diferente. E nós atendemos vários clientes diferentes. Sim. Mas nós temos uma troca muito legal entre diversas áreas, não só com os gestores jurídicos que aqui tem, mas também com o pessoal do compliance, o pessoal do analytics, o pessoal do financeiro. Então todas as áreas se ajudam. É realmente uma questão de uma gestão geral igualitária por conta dessa questão multidisciplinar. Então, eu acho legal que um outro gestor traz uma somatória para essa conta aqui, um outro gestor traz outra somatória para essa conta. Então, existe uma troca muito grande. Então, às vezes, a gente não consegue trazer no primeiro momento, no primeiro instante, no primeiro segundo, sabe? Aquela informação que o cliente precisava, ele não tem aquele gestor não tem aquela informação agora, mas o outro gestor, de forma automática, já fala, cara, se você desse uma olhada nessa informação aqui, ó, acho que a gente podia apresentar isso aqui também, acho que é trazer uma somatória. Então, eu repito, não é só um gestor que está olhando para uma nova carteira, é um escritório olhando para uma nova carteira, é um time muito grande olhando para uma nova carteira para trazer uma solução bem rápida e benéfica ao cliente. Sim. E até aproveitando o gancho aqui que você trouxe, vocês falam bastante sobre a identidade do cliente, né? E quando ele entra aqui, ele acaba somando com a identidade do PG e a gente cria uma nova identidade, como até vocês disseram. E aí, até falando um pouco sobre essa questão da conexão e da conversa entre os gestores, como você vê o quanto isso é importante até para a questão de superar as expectativas, de trazer novas visibilidades, e o quanto você acha que isso é aquele uau, aquele momento uau que o cliente fala assim, cara, eu não esperava por isso, mas agora eu não sabia como eu não vivia com isso.
Como que vocês enxergam essa questão de trazer uma necessidade que, na verdade, ele nem tinha essa visibilidade de ser uma necessidade? O que normalmente os clientes, repetindo, né, que os clientes querem migrar, né, querem sair de um escritório para ir para o outro, normalmente é a falta de visibilidade. Então, tem muito cliente que espalha os seus processos em diversos escritórios diferentes. Por motivos de compliance, são diversos motivos. Sim. Só que, se esses relatórios, se essas informações não são conexas entre todos esses processos, ele não consegue enxergar, às vezes, qual é o caminho que a base dele está seguindo. Então, o que a gente faz aqui? A gente tem um sistema próprio que a gente coloca todas as informações ali dentro. E isso já dá para ver no Excel, tá? A gente já consegue identificar, depois que a gente faz toda essa junção nesse Excel que ele enviou para a gente, seja de vários escritórios, enfim, a gente já consegue verificar essa identidade jurídica. Vou dar um exemplo, o que se trata de identidade jurídica. Por exemplo, tem cliente que ele está fazendo acordo, está encerrando ali no acordo, ele está fazendo muito acordo, ele não percebe porque ele está fazendo propostas de acordos ou uma política de acordo diferente para escritórios diferentes. Só que ele já tem uma linha de raciocínio, esse não é um cliente totalmente litigante, a ideia dele é a resolução rápida do processo para trazer um custo menor. E como isso não está totalmente direcionado nas informações, nos dados, em um ponto só, às vezes ele não consegue enxergar que ele está atuando daquela forma na gestão de processo. Isso é o ponto que a gente ataca. Eu dei um exemplo como acordo, mas isso pode ser na decisão, isso pode ser na interposição de um recurso, isso pode ser no prazo, no SLA que ele tem de pagamento, ou decisão de pagamento, se vai ou não, né, num parecer de sentença ou num parecer de acordo. E é isso que a gente mostra para ele. A gente mostra para ele que ele já tem uma identidade jurídica e que ele já tem uma qualidade no tratamento dos processos que às vezes o cliente não consegue perceber. O que a gente faz? Esse Excel chegou, a gente já começa esse trabalho em cima do Excel. Então eu começo a juntar, nós começamos a juntar os dados para ver qual é a linha desse cliente, qual que é o tipo de cliente que nós estamos trabalhando. Depois, nós definimos ali que esse cliente é totalmente litigante, mas decidimos que durante esse período da base dele, ele poderia ter economizado se ele tivesse tido uma política de acordo dentro de 3 em 3 meses, talvez, ou fazer um atendimento, né, nessa política de acordo em um período específico do ano, e a gente começa a apresentar para ele essa melhoria. Pô, olha, isso é legal, você economizaria tanto. E é por isso que nós falamos que somos parceiros de negócio. A ideia é que o cliente não gaste mais. A ideia é que o cliente venha para o PG para que o PG ajude a pensar nesse ponto. É uma atuação estratégica, sim, né? Totalmente estratégica. Não só ali uma linha de produção, sim, esteira de baixar prazos. O que eu acho legal nisso, Dani, que a ideia de enxergar a identidade jurídica do cliente, do PG, é na entrada dele. E depois, com o tempo, a melhoria. O que eu vejo, o que eu percebo, às vezes, é que o cliente só enxerga isso depois, em outros lugares, ele entrou com esses processos, mas ele enxerga isso meses depois, e a melhoria vem meses depois. A ideia é que o cliente venha para cá e desde o início ele já perceba que, opa, peraí, eu já tenho um caminho a seguir. E depois vai vir a melhoria. Não é simplesmente a entrada de um Excel com vários processos e vamos trabalhar. Não, é realmente uma ação estratégica para que já demonstre para ele. Às vezes esse cliente ele chega até muito sem um caminho. Sim. Então, por exemplo, como o Léo disse, política de acordo. Muitos clientes chegam sem nenhuma política de acordo definida. Provisão também, né, Dani? Provisão, nenhuma regra, né? E com a experiência, o PG consegue oferecer esse estudo para ele de, olha, acho que, né, pelo estudo que nós fizemos, o seu ticket médio é em torno de, com os principais motivos de acionamento tais, e aí com isso eu sugiro que a sua política de acordo seja tal. Ou até mesmo a questão da provisão, né? A gente tem aqui alguns modelos de provisão, de regra de provisão, e nós sugerimos, e aí a gente implanta isso por uns 6 meses para oferecer
um resultado para ele, e isso vai mudando depois de acordo. Mas essa atuação estratégica é muito o perfil do PG, de oferecer, de sugerir. Então, no kickoff, são as perguntas que eu faço. Então, vocês já têm, nesse bate-papo com eles, a gente já vai extraindo algumas informações. Vocês têm política de acordo? Né? Com que valor nós poderíamos trabalhar em tais situações, motivos de acionamento, provisão, né? Quando a gente pergunta a mesma coisa, qual é a regra de provisão de vocês? E aí, muitas vezes, a gente escuta, olha, a gente vai precisar da ajuda de vocês, porque nós não temos. E aí, a gente constrói juntos. Nem sempre o que a gente sugere é aceito também. Nem sempre é o correto. Nem sempre é o correto. Sim. Né? A ideia a gente é a está ali numa fase de conhecimento com Sim. eles. Sim, um namoro, né? Mas um dos pontos, até voltando no que o Gustavo perguntou, eu acho que um dos momentos assim que o cliente, muitas vezes, ele já demonstra um uau, 30 dias depois, normalmente, ou no 5º dia útil do mês subsequente, a gente já oferece um primeiro dashboard para ele no BI. Então, ali eu já consigo uma carteira que acabou de migrar, às vezes com mais de 1.000 processos, entrando 200, 300 por dia, né? Eu já consigo pegar esse volume e transformar ele em dados estratégicos. Então, eu já consigo dizer para ele que eu tenho tantos processos há tanto tempo. Então, por exemplo, de uma carteira de 1.000 processos, 30% da sua carteira está há 10 anos. Então, já dar essa visibilidade, sabe? Quanto entrou, quais os motivos de acionamento, já dizendo para ele, olha, eu sugiro que você atue assim, trazendo para ele, muitas vezes, quem é o consumidor ofensor. Quem é o juiz ofensor, né? O Estado ofensor. E, em cima disso, a gente já começa a trazer um plano de ação, sugerir um plano de ação para eles. Então, nesse momento, essa primeira reunião, ela, de acordo com o andamento ali daquela carteira, né, do histórico, na verdade, ele pode ficar muito feliz ou não com o que ele tem nas mãos. Sim. Mas, de qualquer forma, ele vai ter a real informação, né? E aí, nosso papel é, claro, fazer com que isso aconteça da melhor forma e trabalhar essa carteira. E eu queria até aproveitar, voltar um pouquinho, falar sobre essa questão do time multidisciplinar, porque vocês pontuaram que isso é um diferencial muito grande, né? Você ter o pessoal de TI conversando com o gestor jurídico, o pessoal de TI conversando com o cientista de dados, conversando com o pessoal do marketing. Mas a gente também sabe que até você, como no papel de mediadora disso tudo, é um trabalho muito complicado, porque você tem o juridiquês, você tem questão até de prioridade, você tem que dar prioridade para o que é prioridade, dar atenção para o que é atenção. Como que você vê essa questão de conseguir unir tanto essa questão do jurídico, que tem as suas peculiaridades, o TI, que tem suas peculiaridades, com gestão de projetos e esses outros problemas que a gente tem? A prioridade vai ser sempre a necessidade do nosso cliente, né? Quem traz essa visibilidade, na maioria das vezes, é o time jurídico, é o gestor da conta. É ele que está no dia a dia, é ele que está falando todos os dias por todos os meios de comunicação com esse cliente. Pelo WhatsApp, por e-mail, ligações. Então, eu acho que o time jurídico, o core, é o jurídico, né, do negócio. Então, o time jurídico vai sempre trazer muitos dos direcionamentos. Compliance vai fazer muito essa mediação, porque a necessidade nem sempre está dentro do que um analytics conhece, principalmente falando, né, de termos jurídicos, de necessidade jurídica, a mesma coisa a TI. Então, o mais importante vai ser sempre dar visibilidade para essas pessoas, para essas áreas, analytics, o próprio compliance, né, do que é importante para a entrega final. O mais importante, eu acho que é sempre isso. E aí, dar visibilidade para essas áreas que não têm, né, essa visibilidade é um desafio. Porque muitas vezes ele quer estruturar dados da forma como ele
entende ser o melhor e às vezes não atende. Ou no tempo. Mas, no final das contas, a gente, como um time multidisciplinar e muito integrado, a gente se reúne, nada que 15, 20 minutos, né, de uma reunião, sai resolvido. E um glossário do juridiquês para a gente entender, e um glossário do TI também para entender. Sim. E o contato é feito único, exclusivamente com os gestores jurídicos, com esse cliente? Ou tem outras pessoas que acabam conversando com o cliente? Não, ele tem... Quando na entrada do cliente, a gente faz um que a gente chama de manual de gestão. E nele tem ali os pontos de contato. Então, assim, ele vai ter, nesse manual, o contato, claro, do gestor jurídico. Ele vai ter ali o ponto focal. Ele vai ter o contato do compliance. Ele vai ter o contato da nossa... head do contencioso, né, da L, ele tem ali todos os contatos. E normalmente a gente faz, inclusive, um grupo ali no WhatsApp, já com essa entrada, para que facilite a comunicação no início. E depois acaba continuando isso no time jurídico, né, Léo? Vocês têm todo esse contato com os clientes. Enorme, aliás. Sim. Acho que o ponto, dentro daquilo que o Gustavo perguntou, que a gente tem de melhor aqui é comunicação e harmonia. Então, é difícil o compliance, principalmente o cara do analytics, entender essa parte jurídica. Mas existe uma confiança entre as áreas. Sim. Então, se o cara dos dados lá, do analytics, está olhando e o gestor jurídico fala, não, eu preciso que isso aqui seja em tal lugar. Eu preciso que essa informação venha para cá. E essa informação vai para... Não, então tá bom. Ele existe, vai ter um contestar, sim, por uma questão de dados, né? Mas existe uma confiança. Ele está pedindo isso porque ele quer mostrar uma informação diferente ao cliente. Então, vai para o compliance, vai para qualquer área dentro do PG, você tem essa troca muito forte em harmonia. Tem essa comunicação muito forte. Em total parceria. Então, eu fielmente acredito nessa parceria porque nós vivemos essa parceria internamente e a gente tenta aplicar essa parceria com o cliente. Então, olha, o que você está precisando? Qual é a sua dor dentro da sua carteira? Que informação primeiro você quer? O que você precisa de diferente hoje? Tem muito gestor interno de empresa que ele precisa trazer uma informação diferente para o CEO dele, para o CFO dele. Ele precisa trazer uma informação lá para dentro e ele não sabe como. Então, é nisso que o PG vai atuar. É nisso que o PG expandir a harmonia que ele tem interna para o cliente e se tornar um parceiro realmente. Então, essa aqui é a dor, vamos atuar direto nessa dor primeiro, porque você precisa dar um reporte rápido interno sobre essa informação. Então, a nossa ideia é estreitar essa relação. E facilitar as coisas, né? A gente não está aqui redescobrindo a roda, tá? A gente não está aqui reinventando nada. A gente só está trazendo um diferencial. E o nosso diferencial que eu vejo, tá? Estou falando pelo meu olhar hoje, é essa harmonia de informações, é essa comunicação. Quem fala muito disso sobre comunicação é a Ellen, né? Nossa head, ela fala muito sobre essa questão de comunicação, essa questão de transparência com o cliente, como a Dani falou, seja positiva ou negativa dentro dos dados que ele trouxe para a gente, mas a gente tem que mostrar para ele trazer a comunicação e mostrar para ele qual caminho a gente pode seguir. Então, acho que essa harmonia, essa parceria que nós temos tanto interna quanto com o cliente é o que vai trazer o diferencial para a saúde da base dele no restante da nossa parceria. E a gente envolve as áreas, né? Nós tivemos uma carteira que migrou, deve ter quase um ano mais ou menos, e devido ao perfil dessa carteira, levou um tempo um pouco maior, né? O que normalmente acontece em 3 meses, aconteceu em uns 5 meses, mais ou menos. Mas a gente personalizou uma ferramenta de gestão de processos para adequar o negócio. E, assim, as reuniões eram semanais e entrava Analytics e TI. Então, não era uma reunião só do time jurídico com compliance. Não, a Analytics estava junto, definindo com eles regras de provisão. TI entrava para falar com a TI do cliente, né? E todos envolvidos. Sim. E aí entra muito a linguagem, né? Então, muitas dessas vezes, o advogado do outro lado, a advogada... não, mas, gente, do que vocês estão falando? E, da mesma forma, as áreas, né?
estratégicas, como TI, analytics, também. Mas, peraí, vocês estão falando do quê, né? E a gente tem que traduzir. O importante é que o negócio, no final, funciona. Sim, né? A entrega. É verdade. Agora que vocês estavam falando disso, 5 meses, 3 meses, mais ou menos, para o cliente estar adaptado, quando a carteira está integrada, depois que essa empresa chegou, quais os desafios continuam, certo? Sim, sempre. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que começa essa nova etapa do cliente aqui dentro. Depois que acontece toda a implantação, vão surgir novos desafios. Sim. Porque, como qualquer empresa, passa por mudanças, passa por adaptações. Acho que, é claro, o começo ele é sempre um pouco mais crítico, né? Pegar uma base inteira e conhecer essa base, trazer para dentro de casa, migrar, não perder nenhum desses processos, nenhum prazo. Sim. É o principal. O time jurídico, né, Léo, ficar de olho nisso o tempo inteiro. Muito. A gente faz muito de forma automática por conta da ferramenta. Claro que tem painel, Sim. acompanhando o prazo o tempo todo, tem alerta. Mas, de qualquer forma, depois é a continuidade disso, né? Então, acho que o principal é continuar atuando de forma estratégica, é continuar o relacionamento, é ter reuniões com esse cliente, é sempre perguntar para ele, né? Como andam as coisas, o que ele entende que poderia ser diferente, levar sugestões, sabe? Esse estudo, porque a carteira também ela vai mudando, né, Léo? Vai mudando. De acordo com a atuação, né, da equipe jurídica. Então, agora eu vou falar a grosso modo. As pessoas escrevem diferentes, Sim. Juízes dão decisões diferentes. Sim. O mundo jurídico no Brasil, ele muda, sim, dentro do âmbito do consumidor, principalmente nessa área civil, ele muda, sim, as decisões mudam, são inovadoras. Então, a carteira sempre vai dançando de uma forma diferente, sempre vai traçando um caminho de uma forma diferente. Para a equipe jurídica, falando assim do operacional, é um desafio muito grande, desde do estudo, a análise de tese, o que eu vou apresentar, o que eu vou apresentar em cada estado, porque a gente já sabe mais ou menos qual é o estado ofensor, o que vai, apesar de não atuar ainda naquela carteira, tá? Porque é um momento de migração, mas a gente já sabe mais ou menos quais são os estados, quais são os juízes que vão dar uma bagunçada ali naquela ideia de processo. Mas depois que a gente adequa e saneia toda uma base, independente de onde vem o processo, se o outro escritório era fantástico ou se não, nós saneamos toda uma base, nós habilitamos todos os processos para que não se perca nada, absolutamente nada. É muito difícil, né? E estranho, vão vir 1000 processos, e se esquecer de migrar um? E se esquecer de somar um na nossa? Não, é todo um cuidado assim, minucioso que o PG faz. E a equipe jurídica ali tentando identificar essa identidade jurídica e trazer também uma nova cara dentro de um perfil do cliente, tá? Mas uma somatória ali do PG. Nós não queremos mudar empresa alguma, mas nós queremos somar alguma coisa sempre. Sim. Nós queremos trazer os dados, passar a informação só. Então, o que a gente, depois que teve toda essa migração, normalmente eles dividem em 2 partes, eles dividem só na migração dos processos, depois eles mandam uma planilha normalmente só com os prazos. Mas é claro, tendo uma planilha de prazos ou não, a equipe jurídica vai sanear todos esses processos para identificar esses Sim. prazos. Então é um double check que o PG já tem, um cuidado que o PG já tem. Depois que nós fizemos toda essa parte, colocamos a casa em ordem, e aí vem os novos desafios. Os dados que nós temos da carteira que veio são esses. Mas depois do primeiro mês, segundo mês, começa a trazer decisões, dependendo do período do ano que nós estamos, né? Se estava em recesso, se não estava, a quantidade de processos entrantes ou não, quantidade de processos encerrados, porque ali a gente consegue ver como é que foi encerrado esse processo, se foi no acordo, se foi no cumprimento, se foi num êxito, trazer essas informações para o cliente e a gente vê a evolução dessa carteira em conjunto com a evolução ou não do nosso judiciário e daquilo que nós estamos apresentando de qualidade
personalidade jurídica aí, a grosso modo, escrita, tá? A grosso modo, aquilo que a gente está apresentando como tese está trazendo êxito ou não. Então, a gente consegue mostrar para o cliente essa informação e, de forma rápida, readequar. Vamos continuar com essa informação aqui, tá dando certo. Olha, a gente tem que mudar essa vírgula aqui, porque não está dando certo. Então, a gente tem que alterar essa informação. Esse é um desafio, ter uma base grande ou não. Ter um cliente é sempre um desafio constante. Sim. O que cabe ao gestor jurídico, à equipe jurídica, a toda a equipe de um escritório, é sempre trazer uma inovação, sempre ter uma carta na manga para falar, vamos mudar o rumo do barco. Não totalmente, é claro, ninguém quer uma mudança drástica aqui, mas vamos mudar um pouquinho o rumo aqui, vamos colocar um pouquinho mais para a direita, porque vai dar certo. Nós vamos chegar num caminho legal, um pouquinho mais para a direita. Então, esse é um desafio constante. A gestão de carteira jurídica é um desafio constante. Sim. E tem que estar sempre alerta, animado para isso, tá? E não pode ter medo de mudar o caminho. Não. Se o caminho não está certo, muda. A questão da adaptabilidade, seja para a conta, seja até para o Sim. time de compliance, de Sim. analytics. Estou apresentando um dado, preciso mudar. Sim. Vou ter que estruturar dados não estruturados, vou ter que pensar numa nova informação, vou ter que me aprofundar num dado, pensar Sim. um pouco mais específico. Então, isso acaba sendo Sim. o dia a dia, e a questão é trazer sempre uma informação nova, uma informação diferente. E se se trouxe uma inovação para o cliente, isso é excelente. Eu acho legal que você falou, Maganha, porque às vezes o problema não é a atuação jurídica de quem está tendo aquela carteira. Às vezes alguns processos foram julgados num estado ofensor. Sim. Então, se você não você não pode ter medo de mudar. Você não pode ter medo de mostrar esses dados ao cliente. Acho que a transparência é um ponto muito importante aqui. Porque quem está não atrapalhando, quem está atacando a sua base naquele momento, é aquele estado ofensor com uma decisão que talvez não seja totalmente cabível para aquele tipo de processo, para aquele tipo de motivo de acionamento. Então, você tem que ter essa expertise de parar um minutinho e falar, eu tenho que mudar naquele ponto. Então, você tem que mostrar para o seu cliente, a gente tem que mudar ali. E precisa ser rápido, né? Isso, precisa ser rápido. O judiciário brasileiro, todo mundo fala numa questão de morosidade para alguns segmentos, tá? No consumidor, ele não é longo, assim, não é tão moroso, depende, alguns estados são, mas você não pode ter medo de mudar, não pode ter medo de alterar a informação, é claro, com o aval do seu cliente e proatividade da sua equipe jurídica. Então, essa equipe jurídica tem que trazer, por isso o bom relacionamento com o cliente. Oi, tudo bem, fulano? Tô vendo aqui, a gente está tendo uma curva aqui, nos seus processos em determinado estado. A gente tem que mudar aqui, Se a gente continuar sendo litigante, a sua base vai gerar um custo muito maior. Que tal uma política de acordo? Já fiz um estudo aqui, pelo valor de resultado. Dá para a gente diminuir isso aqui ou diminuir esse período? A questão é justamente o que o Maganha falou. Não ter medo de mudar. Não, porque a gestão jurídica é essa. É trazer uma nova ideia para uma nova solução, para uma boa resolução do processo. Sim. E no final das contas, você estruturar a maior quantidade de dados possível, porque por mais que você não use hoje, num futuro próximo você pode precisar dele e tomar uma decisão. Que aí acaba envolvendo o SLA, por exemplo, da comarca, que você decide se você faz isso de forma imediata ou mais para frente, quantos casos você recebe. Então, esse é o grande papel da gestão jurídica, que é você fazer a gestão dos dados coletando a maior quantidade de dados possível, claro, dentro das normas da LGPD, mas estruturando a maior quantidade, porque por mais que você não precise hoje, talvez na semana que vem, dependendo de um caso específico, você precise desse dado e aí você possa trazer uma nova visão, que aí de novo vai para a questão de alterar totalmente o pensamento ou a forma até como o cliente vê aquele processo, e aí você vai se aprofundando no que não precisava ser aprofundado muitas vezes. Né? Eu acho que esse, às vezes, não vou falar um erro. Às vezes pode estar entrando uma carteira num período curto pela dor do cliente. Não pela falta de procedimento ou de CLA do escritório. Mas às vezes ele está com uma dor tão grande que ele precisa fazer essa migração rápida. Sim. Só que o saneamento daquela base não pode ser correndo. Ele não pode ser, apesar de ser emergencial, ele não pode ser tão rápido assim. Mas quais são aí que a equipe jurídica e o gestor jurídico decide quais são os tipos de dados que nós vamos coletar.
cara me entrega uma planilha de Excel aqui com 3 colunas, nome da parte, número do processo e uma possível decisão ou não, né? Às vezes nem uma fase processual. Mas o que você precisa para trazer um bom resultado depois? Porque pelo que você viu pela planilha ali, o cliente não precisa de todas as informações que você já tem na sua cabeça. Aí que a expertise do PG entra. Nós vamos somar a maior quantidade de dados possíveis, porque esse vai ser meu trunfo do próximo mês. Esse vai ser o trunfo do nosso cliente nos próximos meses. Então, o cliente vai perceber, depois de um tempo, por isso que a gente falou da identidade jurídica, que ele já tinha um caminho sendo seguido, tá? E nós coletamos a maior quantidade de dados que nós pudemos coletar nesse período de saneamento e para mostrar para ele, você está indo por esse caminho aqui e no mês seguinte já teve essa evolução. Olha, eu também percebi, porque eu coletei esses dados aqui, e que em determinado ponto aqui a gente tem que melhorar ou a gente tem que ter uma mudança drástica, sei lá, mas o importante é somar, né? Dentro daquilo que a gente pode, somar a maior quantidade de dados possíveis para poder apresentar essa informação nova para o cliente. É o trunfo do cliente. E, ao mesmo tempo, se é um trunfo do cliente, é um trunfo do PG em conjunto. E muitas vezes, só porque não está baseado em dados, não quer dizer que o cliente está errado. Sim. Ele pode estar certo, mas aí você fala, inclusive você está tão certo que eu estou te trazendo aqui os dados para comprovar que o que você vem fazendo... Visibilidade, né? As cegas, sem os dados... acaba funcionando, né? Então, é isso que é importante. Bom, nesse período todo, a gente documenta tudo. Acho que isso é muito importante de falar, porque essa fase de conhecimento do cliente, ela é uma construção também de documentos que vão servir de base no futuro, de dados que vão servir de base para uma apresentação de resultado, e principalmente de ter procedimentos acompanhados, auditados internamente. Isso é também um diferencial, sabe? Ter ali uma área que faz o acompanhamento, que audita o time jurídico, né? Sim, isso acontece, a gente faz isso através de uma amostragem, através de ocorrências que nós geramos internamente para pegar ali se teve um desvio, para eu corrigir isso já de imediato. Então, faz toda a diferença para eu conseguir oferecer realmente um trabalho final e resultado final. E a gestão do conhecimento acaba enriquecendo as outras equipes, né? As outras equipes. É verdade. Talvez uma informação que um cliente passa na primeira reunião não vai funcionar daqui nos próximos 2 anos para aquele cliente. Porém, numa reunião, numa daily ou num fechamento semanal, a gente consegue passar essa visão para um outro gestor e o gestor olhar e falar, cara, é isso que eu preciso. Essa é a visão. E aí você muda a estratégia. Então, essa gestão do conhecimento ela é muito importante para a gente conseguir aproveitar isso para todos os clientes. E não é só porque um cliente novo está entrando que a gente vai usar as informações só para ele. E isso é um enriquecimento da base e da gestão jurídica como um todo. Né? Essa questão de auditoria que a Dani falou completa muito o que você acabou de falar, porque às vezes esse repasse de informação, poxa, essa informação aqui não deu certo para esse cliente. Em conjunto com a auditoria não está ali como o vilão, sabe? A auditoria está ali para somatória. Então, e essa nova informação que não deu certo ali, mas, opa, peraí, isso o outro gestor fala, eu preciso disso aqui na minha carteira, isso aqui encaixa perfeitamente. A auditoria é um repasse de informação naquele momento. Ele não está ali com um tridente para falar para você, olha, peraí, você está super errado, como assim? Não, ele está falando assim, vamos buscar um caminho diferente. A auditoria está fazendo isso e, em conjunto, essa transmissão de informação entre os gestores, né? Essa é a ideia, a harmonia entre essas informações. Opa, eu preciso disso aqui, então vou trazer isso para cá. Esse aqui pode ser o trunfo do meu cliente. Essa aqui é a nova informação que a gente pode trazer para o cliente. Essa aqui é a nova informação que o PG precisa. Essa troca é importante. Então a gente também tem que parar de trazer esse misticismo em cima da auditoria, né? Ou do compliance. Poxa, peraí.
aí, lá vem os caras, sabe? Lá vem a guardiã, né? Olha o pênalti. Olha o pênalti. Não é bem assim. A ideia disso é a somatória sempre. E trazer essa informação para que essa informação rode entre todas as carteiras para falar, opa, isso aqui eu preciso. Não, isso aqui não vai dar certo pro meu. Não tem nada a ver com o negócio do meu cliente, mas isso aqui tem a ver com o negócio do meu cliente. Então eu acho muito legal essa questão de harmonia aqui, até... Maturidade. Sim, maturidade. Porque é verdade. A gente acaba expondo, né, tudo que é identificado através dos controles internos numa reunião de gestores. Sim. Né? Eu não preciso fazer isso só com o Léo. Eu não preciso dar esse feedback ou, né, trazer essa informação que foi mapeada ali numa auditoria só para o Léo. Porque no final das contas, o mais importante não é quem errou, é o que nós vamos corrigir. Né? O que eu preciso corrigir, como eu vou melhorar. Prevenir e melhorar. Mas precisa ser um time muito maduro para que isso aconteça sem nenhum melindre, sem que gere, né, um constrangimento, enfim. Por isso que isso acontece muitas vezes, né, nessas reuniões, na daily, numa reunião semanal de gestores, uma reunião interna, e a gente coloca ali o que tem identificado, o que pode melhorar, porque as coisas precisam acontecer rápido. Sim. Né? O resultado precisa ser rápido. Bom, o papo tá bom, o papo tá ótimo, mas eu queria agradecer a presença de vocês dois. Foi uma baita estreia para você, Dani. O Léo já é velho de guerra aqui, já teve em outras temporadas. Eu quero agradecer também pelo convite. Minha estreia, né? E meu LinkedIn, Daniela Jorge. E podem me convidar sempre, gostei. Bom, gente, muito obrigado, tá? Foi um bate-papo muito legal. Acho que eu estava ansioso também para mostrar um pouco da cara PG nessa questão inicial, sabe, da entrada dos clientes. Enfim, meu LinkedIn, Leonardo Mendonça. Espero que vocês me convidem novamente para a gente ter esse bate-papo, conversar de novo, ter essa troca de informações, tá? Valeu, inclusive, gente. Spoiler alert, já está convidado e já está marcado, hein? Opa! É isso aí. Então, obrigada, Dani. Obrigada, Leonardo, por terem vindo aqui, por compartilharem um pouco desse conhecimento. Obrigada, Gustavo, por mais um episódio. E antes de me despedir, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui e dizer que se esse conteúdo agregou para você, vai lá, compartilha com a sua rede, que isso nos ajuda a conectar com outras mentes curiosas. Aproveita e segue o @PG Advogados lá no Instagram, no LinkedIn ou no Facebook para não perder nenhum dos conteúdos que a gente produz por aqui. Agora, se você está chegando nesse canal hoje, então eu te convido a conhecer tudo que a gente já falou por aqui. Vai lá no Spotify, na Apple Podcast, ou no Deezer, ou na sua plataforma favorita. Acessa todo o conteúdo que a gente produz com muito carinho. Eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!